Aleluia. Gente, ontem tivemos o culto de homens aqui, e desde ontem a gente está nessa mesma pegada. Homem que teve aqui ontem, cadê os homens? Aí sim, Rafa. Ontem a gente falou que tinha homem aqui com a testosterona lá em 100. O Rafa, pelo visto, está com a testo 1000, hein, Rafa? Vou contar seus segredinhos. A Pamela falou aleluia ainda. Isso aí, mano. Aleluia. Gente, foi maravilhoso, foi maravilhoso. E nós temos caminhado sobre algumas palavras, a gente tem falado sobre a cultura. Já acabou aquela série, né? Aquela série que a gente estava fazendo, a cultura do diamante. Mas a gente deu continuidade para falar de alguns temas que fazem parte da nossa família espiritual. Alguns temas que... O tangedor voltou. Alguns temas que fazem parte da nossa família espiritual, alguns temas que nós caminhamos, algo que é enraizado em nós. Eu falo que viver, por exemplo, o discipulado não é algo exclusivo da Poema, é algo que está na Bíblia. Se alguma igreja lê a Bíblia, ela vai entender sobre a importância do discipulado, a importância de ser um aprendiz de Jesus. E esse discipulado nunca vai acabar. A Thalissa falou na semana passada sobre o discipulado constante. Nós precisarmos ser discipulados o tempo todo, não, independente do que você faz aqui na igreja. Você é pastor, você é diácono, você é querubim, você é profeta, você é vice-deus. Não importa, você precisa de discipulado. O discipulado é caminhar, discipular é caminhar. Então você precisa ser discipulado. E a Thalissa deixou isso muito claro na semana passada. Ela falou sobre o ferro, afiar o ferro. Então o discipulado, ele vai ser algo que muitas vezes vai ser doído, vai sair faísca, quando ferro com ferro dá faísca, né? Esquenta o negócio. Então o discipulado não vai ser legal muitas vezes, mas o discipulado, ele é algo que nos alavanca para o crescimento, ele nos alavanca para essa estatura de parecer como Cristo. Não é parecer como a igreja Poema. A Poema não constrói discípulos para a Poema. Nós construímos discípulos para Cristo. Eu não construo discípulos do Welton, discípulos da Thalissa, da Rafaela, do Marcinho, do Abner. Não, são discípulos de Cristo. Nosso objetivo aqui é que vocês se pareçam com Cristo. De criaturas a servos, a filho, até o dia que você se parecerá com Cristo. Então esse é o objetivo do discipulado, esse é o objetivo de nós falarmos tanto disso. Esse culto aqui é importante, é o momento que a igreja está reunida, é o momento que todos nós estamos cantando, adorando juntos. Isso é extremamente importante, mas lá fora também é importante. Nós falamos que fora dessas quatro paredes é um culto também. Então quando a gente senta numa mesa onde há lágrimas nessa mesa, há lágrimas que muitas vezes lubrificam a madeira da mesa, né? Tanto que a gente chora em algumas mesas. É choro de alegria, é choro de tristeza, é choro de dor. Mas é necessário esse lugar, essa mesa. Então Jesus, ele nos convida sempre à mesa. Então a Poema não fala algo que nós inventamos aqui. Estamos falando algo que está no Evangelho. O próprio Jesus. Então a mesa, ontem eu conversava com um amigo ali fora, depois do culto dos homens, eu falei, cara, a gente valoriza muito esse lugar de mesa, de estarmos lá fora, de estarmos juntos, sentados. É importante o culto, muito importante, mas lá fora é muito importante também. O GC é um lugar muito importante também. Então o discipulado, ele é constante, não acaba. Não, independente, eu sou pastor, preciso de discipulado, você é diácono, precisa de discipulado, todos, tá? Então, o discipulado, ele é necessário, é o nosso lifestyle. Rasguei, Ronaldo. É o nosso lifestyle, Vocês viram meu estilo hoje? Meu irmão e a Rafaela me vestiram. Sai dessa skin influa. Você não tem mais idade para vestir skin influa, camisa oversize. Eu falei, então eu vou vestir uma skin meio, sei lá. Não falem. Amém? Então, eu me perco aqui no meu TDAH, sei lá se é TDAH. Então, a gente fala sobre discipulado, sobre se parecer com Cristo, sobre o tempo todo se parecer com Cristo. Só que por trás desse parecer com Cristo, há um custo. Há um custo. É difícil. Tem um custo.
Não falo aqui em custo financeiro. Ah, você precisa vir na igreja e pagar, porque aí você vai ter acesso a tudo que essa igreja proporciona. Não, muitos vêm aqui nem dízimo dá, nem oferta dá, mas você está aqui, você está participando de discipulado, você está participando de GC, e isso é necessário, sabe? Mas a gente não fala aqui de nada financeiro. Estamos falando de se parecer com Cristo a um custo. Qual o custo que é? O custo de vida. A minha vida vai ser o custo. Eu vou ter que me sacrificar, eu vou ter que chegar até Deus como um sacrifício vivo para Deus. Eu vou precisar me sacrificar os meus prazeres. Eu vou precisar sacrificar muitas vezes as minhas convicções que eu tenho. Nós somos cheios de convicções, não é verdade? Eu lembro que quando eu entrei aqui, eu era convicto com muitas coisas. Eu era convicto. Eu cheguei aqui com o discurso de que toda igreja é igual, que a igreja não presta, que a gente não precisa de igreja para adorar a Deus. Eu cheguei com esse discurso aqui. Cheguei com uma convicção, eu tive que deixar de lado a minha convicção. Muitos aqui chegaram com convicções, com certezas, e tiveram que deixar de lado. Custou isso. Custou, teve um custo isso. Muitos aqui chegaram nessa igreja buscando alimentar o seu prazer. Quando viram que, está sendo ao contrário. Eu venho aqui buscando o meu bel prazer e o que a igreja me fornece é tudo ao contrário. A igreja me fala assim, olha, agora a partir de agora você vai ter que se esvaziar para ser cheio do Espírito Santo. Pronto. Cadê meu bel prazer? Cadê aquele pecado original, né? O pecado original é o quê? É o nosso olhar para o nosso umbigo. Sempre está em busca do nosso prazer, alimentar o nosso prazer. Quando você chega aqui, a igreja fala assim, morre. Igual no batismo aquele dia, né? Vai morrer. Os influa doido. Cara, é isso. O evangelho é sobre morte. E o discipulado vai nos mostrar todos os dias o custo, o que é essa morte, como nós temos que morrer. Só que tem muita gente que quando a gente vem e aperta, fala assim, cara, tá vendo isso que você fazia, mano? O Espírito Santo revela, ele vai te dar o Espírito Santo ele vem nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E ele nos mostra, ele se encarrega de fazer isso. Muitas vezes a gente não precisa nem falar nada. O próprio Espírito Santo já convence, a gente fala assim, cara, eu sou um cara zoado, mano. Isso que eu tô fazendo tá feio. E o Espírito Santo muitas vezes usa até nossa esposa para falar isso. Você tá zoado. Veste um mocassim. Não, tô brincando, não é sobre isso. Mas o Espírito Santo que vai convencer você. É ele que vai convencer. A igreja faz parte, o discipulado, ele é necessário, que ele também vai falar muitas vezes, mano, a forma que você tá tratando a sua esposa, cara, não tá legal, mano. É zoado isso. É zoado isso que você fez. E aí quando a gente começa a apertar um pouquinho, fala, cara, não faz mais isso, mano. Isso não é legal. O que muitos fazem? Saem fora. Aí eu falei de manhã que muitos chegam na Poema, 2 meses de Poema, pega e fala assim, agora eu sou poemeiro, vem aqui, vai lá na Poema Store, ali na lojinha, compra um adesivo, cola no carro assim, agora eu sou Poema. Aí você vem e aperta o discurso assim com o cara assim, o cara vem, vou arrancar esse adesivo também. Daí o cara volta depois de 2 meses de bico, vai lá na lojinha e compra outro. Bom pra gente, que tá comprando adesivo adoidado, né? Mas não é sobre isso. Muitas vezes a gente vai apertar mesmo, não vai ser legal. Não vai ser. Jesus fazia isso, Jesus apertava muitas vezes o discurso. Então, a pílula às vezes vai ser igual um remédio amargo, que não é legal, não entra legal, sabe? Não tem um sabor gostoso, mas nos cura. O discipulado é isso, ser um discípulo de Jesus é o tempo todo a gente está buscando saber o que eu preciso. Em Lucas 14, 26, Jesus fala assim, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, seus filhos e até sua esposa, seus filhos e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Cara, já falou tudo. Às vezes a gente fala assim, não, eu amo Jesus sim, cara. Eu amo Jesus sim. Jesus é tudo pra mim, eu amo Jesus. Jesus está acima de tudo. Aí você vai ver as atitudes. Eu falo por mim muitas vezes, eu coloco Jesus. Não, Jesus é o meu amor maior. Aí a gente vai ver nossas atitudes não condizem com aquilo que eu tô falando. Porque eu vejo que minhas atitudes não refletem alguém que ama Jesus acima de tudo. A Helena, quando era pequenininha, eu falei um dia para ela assim, filha,
papai ama mais Jesus do que você. Ela, nossa, papai. Ela falou, nossa, como assim? Criança não tem a noção, né? Como assim? Meu pai ama mais Jesus do que eu? Daí eu tive que falar para ela assim, não, filha. O fato de papai amar Jesus mais do que tudo nessa vida, me faz amar vocês muito, muito, a ponto de eu me sacrificar por vocês. O fato de eu amar Jesus mais do que tudo nessa vida, me faz amar muito a minha esposa. O fato de eu amar Jesus mais do que tudo, faz eu amar essa igreja, amar cada um de vocês. Então o amor de Jesus, ele tem que ser maior que tudo. Se você é um discípulo de Jesus, você precisa amar a Jesus. O primeiro passo para ser um discípulo é amar Jesus mais do que tudo. Não tem como falar, eu vou seguir Jesus, eu vou assumir o custo de seguir Jesus, mas eu não amo Jesus. Qualquer distração me faz amar Jesus daquele jeito, mais ou menos. Qualquer distraçãozinha me faz amar mais as coisas do mundo, amar mais meus prazeres, do que amar Jesus. Então amar Jesus precisa ser o primordial. Eu falei uma vez para um casal, que eles estavam com problema, eu falei assim, cara, você só vai amar sua esposa quando você amar Jesus primeiro. Porque se amando Jesus, qualquer casamento é reconciliado. Se o amor de Jesus se revelar no peito dessas pessoas, se essas pessoas entenderem o amor de Jesus, vai haver reconciliação. Não adianta a gente querer que um casamento ele se restaure se ambos não amam Jesus, não tem Jesus como um amor maior. Então, primeiro de tudo, precisa ser Jesus. E Jesus fala que não pode ser meu discípulo, tem que me amar primeiro. Tem que me amar primeiro. É igual o jovem rico, a história do jovem rico fala de um jovem que Jesus fala, deixa tudo, doa tudo e me segue. O que esse jovem fez? Não dá. Cara, ele não era discípulo. Ele não se tornou o discípulo de Jesus. Então, quando eu falo em reino, quando eu falo em ser discípulo, o discípulo tem acesso ao reino dos céus. O discípulo, ele busca isso, ele busca esse acesso, ele busca se parecer com Cristo. O Marcinho pregou há 2 semanas atrás sobre 2 Coríntios 5, que fala do ministério da reconciliação. E lá no versículo 20 ele fala assim, vocês agora são embaixadores de Cristo. O que é ser embaixador de Cristo? Deus nos deu uma vocação diplomática aqui na terra. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós amamos Jesus, nós somos diplomatas dele aqui. Ele nos deu essa vocação de falar assim, agora o reino dos céus está representado por vocês aqui. A igreja, vocês são meus discípulos, vocês são meus representantes aqui. Isso é ser um discípulo. É nesse nível que a gente fala, ser Jesus aqui na terra, ser alguém que as pessoas olham e falam assim, esse cara é parecido com Jesus, esse cara, ele é exemplo, eu preciso ser igual a esse cara. E é assim que a gente vai ter acesso ao reino dos céus. Mateus 13:44, Jesus conta essa parábola. Estou falando muito rápido, o pessoal vai pondo aqui atrás, né? O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então cheio de alegria, repita, cheio de alegria, foi e vendeu tudo, fala tudo, eu gosto de fazer isso, tá, gente? Tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Aqui existem 2 histórias de alguém, a história contada dentro dessa parábola, de alguém que era um camponês, ele estava no campo, esse campo não era dele, e de repente ele encontrou um tesouro escondido. Na cultura judaica, o tesouro estava escondido, independente, achou, é seu. E o que ele fez? Para ele não falar assim, ele comprou o campo. A parábola conta isso, é uma história, mas ele conta isso, que ele comprou aquele campo para ter acesso àquele tesouro. E aí ele encontrou, ele não estava procurando, ele era um camponês, ele estava naquele campo, e ele encontrou um tesouro. Ele encontrou, e aí ele falou, agora eu preciso desse tesouro. Eu vou comprar esse campo, para ter acesso a esse tesouro. Ele entendeu que tudo que ele agora queria na vida dele era o tesouro que ele encontrou. Nada mais tinha valor na vida dele, senão o tesouro que ele
ali de repente apareceu. E a outra história contada dentro dessa parábola é de um negociante. Esse negociante, ele já buscava uma pérola preciosa. Então a vida dele, o encargo dele era procurar por essa pérola preciosa. É diferente, um tropeçou e encontrou a graça. Tropeçou na graça, achou, entendeu que ele precisava daquilo e ele vendeu tudo e comprou aquilo. O outro, ele já buscava, a vida dele era buscar uma pérola preciosa. E aí ele foi e encontrou. O que ele fez? Ele entendeu que tudo o resto não valia mais de nada. E ele só queria ter acesso a essa pérola preciosa. Assim é o reino dos céus, Jesus conta aqui. Então nós, discípulos, precisamos seguir esse... Ou eu tropeço, entendo que nada mais faz valor na minha vida, tropeço na graça, tá? Não tropeço do pecado. Tropeço na graça, entendo que nada mais faz valor. Ou eu busco isso. Teve gente que chegou aqui na igreja porque a graça se revelou para ele. A graça apareceu, ele encontrou de repente, ele não procurava o tesouro, mas ele encontrou, no estalar de dedo, de repente ele encontrou esse tesouro. E existem pessoas que chegaram aqui na igreja e falaram assim: Welton, eu sempre busquei em várias religiões. Eu fui em várias religiões buscando algo que me preenchesse esse vazio que há dentro de mim. Eu sempre fui em algo que alimentava essa necessidade da minha alma. E eu encontrei agora, cara, e é Jesus. A pessoa procurou. Vocês estão entendendo que existem dois tipos de história dentro da mesma parábola? Alguém que não procurava e encontrou, e alguém que procurava e encontrou. O tesouro escondido foi uma descoberta inesperada. A pérola de grande valor foi uma busca intencional. A ação de ambos foi o quê? Vender tudo. Ambos entenderam que tudo não tinha mais valor. Eles precisavam daquilo que eles tinham ali, agora. O que motivou um, quando encontrou o tesouro escondido, foi o quê? A alegria. A Bíblia vai falar, cheio de alegria, ele foi e vendeu tudo. Então a alegria motivou ele a vender tudo. Não fala assim, ó, que com pesar, com tristeza ele vendeu tudo que tinha. Não, com alegria ele vendeu tudo que tinha para ter acesso a esse tesouro. O outro foi a convicção, porque ele já tinha buscado em tantos lugares uma pérola de grande valor. E aí ele encontrou. E ele falou, agora é essa, é isso que eu busquei a vida toda. Resultado, ambos possuíram o que queriam. Então aqui reflete o custo. E é muito louco que quando a gente fala em tesouro, a Bíblia vai falar que nós, 2 Coríntios 4:7, vai falar que nós, como vasos de barro, hoje abrigamos um tesouro maravilhoso, que é o Espírito Santo. Então é através do Espírito, o Espírito Santo, que vai nos trazer cada dia mais essa consciência de que tudo que eu preciso pagar para ter acesso a esse tesouro, tudo que eu preciso pagar para viver o reino dos céus, é através do Espírito Santo. É Ele, é esse tesouro que hoje nós abrigamos como vasos de barro, como vasos. Eu sou um vaso zoado, mas eu abrigo um tesouro dentro de mim, que é o Espírito Santo. E é esse tesouro que todo dia me fala assim, ó, Welton, tá errado isso, Welton, tá errado aquilo, Welton, é dessa forma. Eu vejo hoje a necessidade que eu tenho de carregar esse Espírito dentro de mim cheio. Porque se eu tô pela metade, ainda tem espaço para o Welton reinar. E eu falo para vocês, eu tenho meus problemas, os meus pecados, como qualquer um aqui. Então o Espírito Santo precisa estar, sabe, me completando. Eu preciso viver essa completude, essa perfeição do espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, espírito de temor a Deus. Isaías 11 fala sobre isso. Então eu preciso ter isso, eu preciso ter esse espírito dentro de mim, porque só assim eu consigo me tornar um discípulo. Só assim eu vou entender cada dia o custo que eu preciso pagar. Amém? Ambos encontraram o que eles queriam nessa parábola. Encontraram. Por mais que eu não desejasse isso, eu encontrei e falo, opa, agora eu quero isso. Acho que tem várias pessoas que passaram por isso, de nunca viveram algo com Jesus, nunca tiveram uma vida com Jesus, mas quando encontraram, falaram, opa, agora eu quero isso. Não importa mais. Mas isso tudo foi de graça. A graça veio de graça para todo mundo. A graça, ela foi de graça. A graça não tem um valor.
Não existe um valor para a graça de Jesus. A graça, ela tá aí. Jesus morreu. E aí hoje a gente tem acesso a essa graça. Mas se parecer com Jesus, gente, custa tudo. A graça é de graça. Chegar perto de Jesus não custa nada. Nada. Mas se parecer com Ele custa tudo. Se parecer com Ele, ser um discípulo dele, custa tudo. Custa tudo. Ambos venderam tudo que tinham. Tudo. Para se parecer com Jesus, para ter acesso a Jesus. E em Lucas 14, de novo, Jesus fala assim. Deixa eu tomar uma água. Lucas 14, 28. Jesus fala: quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. Agora vem. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Cara, Jesus deixa claro aí. Posso terminar de pregar agora, posso ir embora, vamos embora, amém. O Marcinho sobe aqui para dar o recado. Cara, eu posso terminar agora. Jesus é muito claro aqui. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Para construir uma torre, ele fala aqui, precisa calcular. Então, se existe um custo, o engenheiro aí, cadê olha lá, o Felipão, né? Você vai começar uma obra, você não vai calcular o orçamento da obra, você não vai fazer todo o planejamento de obra, né? Você precisa calcular. Aqui Jesus fala isso, você vai construir uma torre. Quem que constrói uma torre e não sabe se tem dinheiro? É calcular o custo. Quando a gente entende que Jesus, ele nos chama, ele nos traz para perto dele, ele pega e nos chama e fala assim, agora eu quero ser discípulo. Quando a gente entende isso, a gente precisa calcular o custo. O que eu tenho para vender tudo? Porque não adianta eu falar assim, eu quero seguir Jesus, eu vou seguir Jesus, mas eu quero continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. Você precisa calcular esse custo. Há um custo para ser calculado. Ele mesmo fala. O que você precisa deixar? O que você precisa entregar? Precisa ser analisado. Porque muitas vezes a gente chega na igreja e a gente quer manter a mesma vida que a gente tinha antes. E o Espírito Santo ali, ó, nos constrangendo, falando, cara, Welton, não dá para você chegar na igreja e querer continuar a fazer o que você fazia antes. Eu contei de manhã o testemunho meu, que quando eu me desviei em uma época da minha vida, eu fumava, cheguei a usar droga, bebia muito, mas bebia muito. Época de faculdade, então, eu bebia muito. Sabe, de verdade, eu não falo isso com alegria, eu bebia muito. Meu problema não era nem droga, era cachaça mesmo. Não parece, mas eu gostava de uma cerveja, gostava de uma branquinha, um rabinho de galo, seletinha, eu tomava seletinha, falava, seletinha. Cara, eu era isso, cara, quando eu cheguei aqui na igreja, eu fumava 1,5 maço por dia. Eu lembro que, eu brincava com todo mundo, assim, eu falava pra galera, eu ia numas reuniões, a gente ia almoçar, depois eu falava pra todo mundo, eu amo cigarro. Eu deixava isso bem claro pra todo mundo, eu amo o gosto do cigarro, eu amo o sabor. Hoje eu não consigo nem chegar perto. Mas eu lembro que um dia eu cheguei aqui na igreja, já estava aqui na igreja, estava fumando, e o Marcinho um dia falou numa mesa pra gente, pra mim e pra Rafaela. Rafaela, ela sempre foi direta, assim, ela não calcula para falar muitas vezes as dúvidas dela, e eu acho isso importante. Ela não faz rodeio não, ela já chega na lata. E ela chegou um dia numa mesa com o Marcinho e com a Thalissa, ela falou assim, quando eu preciso parar de fumar? Aí o Marcinho falou assim, não sou eu que vou falar para você quando você precisa parar de fumar, é o Espírito Santo que vai te dar a hora certa. E cara, a gente continua aqui na igreja, pagava, não era aqui, era lá na Rui Barbosa, eu lembro que não tinha estacionamento,
apagava o cigarro e entrava na igreja. Imagina o cheiro que eu entrava. Mas eu estava lá. E um dia eu estava na igreja assim, com o braço erguido, assim, eu estava com uma camisa xadrez e tinha um bolsinho aqui, e igual a do Cadu, assim. Aí eu estava com um maço de Marlboro aqui, assim, ó, no bolsinho. Zoado, né? Tipo tiozão de bar mesmo. E aí eu lembro que eu tava com uma ação de Marlboro aqui, assim. Tem uns caras aí que riram. Punha aqui, né, por dentro, aqui no ombro, né? Tipo, um dia... E aí eu lembro que eu tava assim, daí eu ergui o braço, era um culto de ceia. Eu erguendo o braço assim, ó, tava um calor nesse dia lá na outra Poema, mas tava um calor nesse dia e eu de camisa xadrez flanelada, não sei porquê. Eu lembro que eu suando assim, a pizzona aqui no braço e tal, e chorando. Aí de repente assim, eu olhei assim, uma ação de Marlboro saltou assim do meu bolso assim, ó. Ficou evidente assim, ó. Ficou mostrando assim a propaganda do Marlboro Light assim, ó. E aí eu lembro que eu peguei, eu olhei assim, né, e daí tinha um rapaz da mídia. Veio na hora assim, ó. Cara, eu fiquei tão constrangido aquele dia, que eu olhei assim, sabe quando você dá aquela... cadê o Zeferino? Você tá aqui adorando, daqui a pouco você abre o olho, tem um cara assim na sua frente, assim, ó. Cara, só que esse dia eu tava com uma ação aqui, assim, né? E aí eu lembro que eu peguei na hora, eu só fiz assim, ó. Pus ele pra dentro de volta. Mas eu fiquei com uma raiva de mim, que eu cheguei em casa, era num domingo, eu amassei aquele maço de cigarro. Eu falei assim, ó, não quero mais. Não quero mais. Joguei no lixo com tanta raiva e nunca mais eu pus cigarro na boca. Mas foi uma obra do Espírito, não foi por mim. O Espírito Santo me constrangeu tão forte, veio um constrangimento dentro de mim tão forte, que eu não precisei usar adesivo, eu não precisei mascar chicletinho de nicotina, eu não precisei fazer nada disso. Eu lembro que eu fiz só nesse dia, eu lembro que foi a última vez que eu pus cigarro na boca. E foi antes do culto ainda, porque depois do culto eu não fumei. E eu peguei e eu falei assim, eu não quero mais isso e não vou ficar. Como é que eu deixo uma paradinha desse tamanho controlar tudo que Deus está querendo fazer dentro de mim, tudo que o Espírito Santo tem operado de mim, e eu tenho deixado uma porcaria desse tamanho me dominar? Como assim? Mas eu precisei, sabe, foi uma obra do Espírito Santo dentro de mim, e eu precisei entender tudo ao longo do caminho, tudo que eu precisava deixar de lado, para eu viver aquele tesouro que estava preparado para mim. Eu precisei calcular, olha, isso também não vai ser legal. Isso aqui também não vai ser legal. Eu fui soltando pelo caminho tudo. E eu falo para vocês, eu faço isso até hoje. Até hoje. Até hoje eu tenho que deixar de lado, eu tenho que renunciar. E o discipulado, ser discípulo de Jesus, é isso. É dia após dia você entendendo o que você precisa renunciar. É uma renúncia por dia quase. Se você falar assim, não, eu já estou num estado de perfeição, erga seu braço aí e já seja arrebatado. Ninguém, cara, ninguém. Não existe esse lugar, pronto, estou perfeito, não existe mais nada para eu renunciar na minha vida. Existe sim. Sempre há algo para a gente renunciar na vida, e é sendo discipulado, é sendo cada dia mais cheio do Espírito Santo, é onde a gente encontra esse lugar de todos os dias eu falar assim, ó, peraí, eu não estou me parecendo com Jesus, eu não estou sendo embaixador de Cristo, deixa isso aqui para trás. Eu na semana passada, retrasada, eu tive uma mesa pesada, mas pensa numa mesa, acho que está no top 5 das mesas mais pesadas que eu tive na vida. Achei que esse dia eu ia apanhar. Pra mim é assim, pô, tô fazendo, tô servindo, tô legal, tô isso, não bebo mais, não fumo, tô aí, tô sendo legal, tô pastoreando, tô liderando homens, tá tudo bem, tá tudo legal. Aí um dia eu tive uma mesa pesada. Adivinha com quem? Com quem, adivinha? Tá lista de novo, hein? Eu fiz de propósito, só pra mim. Teve um que falou Marcinho. Não, Marcinho é de boa. Marcinho já... E teve um dia que Não, teve um dia não. Nesse dia foi a minha esposa. Cara, ela só faltou pisar em cima de mim, assim, ó. Sabe aquele negócio? Você acha que você tá fazendo tudo certo, você... tá tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo certo. Glória a Deus, tô sendo um bom marido. Minha esposa me chamou e falou assim, ó, você é orgulhoso. Você é orgulhoso, você é teimoso, você não me escuta.
enfim, eu peguei esse dia, aí eu falei, nossa, cara, eu fiquei até com vergonha depois na lanchonete, da garçonete. A gente tava lá naquele Buda Café. Eu falei, meu, a mulher deve estar achando assim, mano, esse cara, sei lá, o que ele é. A Nana, ela chegou assim, a minha esposa chegou pra mim e falou assim, você é orgulhoso. E a garçonete, só nós dois lá no Buda Café. E a garçonete assim, Não foi, amor? Foi. Eu peguei assim, eu fiquei morrendo de vergonha. E aí, o que eu fiz? O que eu fiz? Falei amém? Não, e você é isso, isso, isso. Ela, não é sobre mim, aqui é pra falar de você. Aí eu, não, eu sou orgulhoso. Não deixei quieto. Falei, não, você fala demais. Porque a gente pensa, a gente é cheio de convicção, a gente fala assim, não, tô fazendo tudo certo, e ela ainda vem falar que eu sou orgulhoso. Logo eu, sou um cara dócil. Sou um cara, tenho 3 mulheres em casa. As 3 mandam em mim. E ela vai falar que eu sou orgulhoso? Tá repreendido, mulher. Brincadeira, não falei isso. Mas eu lembro que eu fiquei bravo. Fiquei bravo mesmo. Até a noite, não foi, amor? Até a noite. Aí a gente foi deitar pra dormir, de bico um pro outro. Aí ela foi orar por mim. Aí você já dá aquela... né? Daí eu, perdão, amor. Perdão, é isso, eu sou orgulhoso mesmo, estou errado, sou teimoso. Mas são convicções que a gente vai criando. A nossa vida, ela sempre busca um sentido, né? Acho que tem um campo da psicologia que fala isso, né? Logoterapia, que vai falar sobre o sentido da vida. Viktor Frankl, né? Ele fala sobre isso. Os psicólogos aqui sabem, né? Então, a gente está sempre buscando um sentido para tudo, uma motivação por trás de tudo. Só que muitas vezes a gente tira a nossa motivação, que é Cristo, e a gente coloca a nossa motivação em outras coisas lícitas, mas que nos distraem do sentido que a gente tem que tomar para Jesus. Então tô trabalhando, mulher, querendo dinheiro, tá faltando nada dentro de casa. Ela, tá faltando sim, você me ouvir. Tá faltando sim, você ter o coração ensinável comigo. Todo mundo te confronta. Eu sou a única que não posso te confrontar. Ela falou desse jeito pra mim, né? Te amo. Hoje eu agradeço a ela. Mas foi... E a gente chega num nível na vida que a gente acha que não tem nada para renunciar. Não tem custo mais nenhum. Tudo que tinha que pagar, eu já paguei. Não, ainda tem, gente. Ainda tem. A nossa vida vai ser sempre assim, essa constância de renúncia. É uma renúncia constância que a gente vai, sabe, dia após dia, até o dia que a gente vai estar com Jesus. Aí nesse dia, cara, não vai ter mais que renunciar a nada. Mas infelizmente, enquanto estivermos aqui, enquanto isso aqui ainda existir, ainda vai haver renúncia. Desculpa te falar isso, desculpa jogar água no teu chope, né? No ditado popular, né? Não que eu tome chope, mas desculpe jogar água no teu chope, é o ditado popular, né? Quando você se frustra com a fala, né? Ixi, jogou água no chope do cara, né? Entendeu? Cara, você vai ter que renunciar, desculpa, você vai ter que renunciar. Infelizmente, não é uma notícia legal, né? Quem tá feliz ainda? Quem tem coisa para renunciar ainda? Aí, de manhã só tinha santo aqui. Gente, dia após dia, essa renúncia é carregar a cruz. É carregar a cruz. É muito bonito quando a gente fala, estou carregando a cruz. A gente romantiza a cruz. A gente romantiza desde dessa fala de, eu estou carregando a minha cruz. Muitos olham para a esposa e falam, a minha cruz. Tô brincando. Uma vez falaram isso para mim, de verdade. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, mano. Chegou para mim e falou assim, cara, eu tô levando minha cruz, minha cruz. Eu falei, mano, pelo amor de Deus. Mas muitas pessoas romantizam a cruz. Só que esquece que a cruz leva para a morte. A cruz leva para o Calvário. A cruz não leva a gente para o sucesso. A cruz não leva a gente para a prosperidade. A cruz não vai levar você para o topo do sucesso. Tô aqui, tô vindo na igreja porque Jesus vai me entregar tudo que eu quero. Não, gente. Carregar a cruz é ir para o Calvário. É ir para a morte. A cruz é pesada.
A cruz é sinônimo de dor. É difícil. Então Jesus fala, tome sua cruz. Existe uma ação de pegar a cruz. Tome sua cruz e me siga. Existe uma ação. Então a gente precisa carregar a cruz para ser discípulo de Jesus e ir sentindo a morte. Uma morte, uma morte, uma morte, uma morte. É essa morte que vai trazendo vida para a gente, que vai dando um novo destino, vai dando um novo sentido. É essa morte que Jesus fala. Para ser discípulo, precisa carregar a cruz. João 6, 25, 26. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Tem muita gente que não quer carregar a cruz, não quer pagar o custo do discipulado, não quer pagar o custo de ser um discípulo de Jesus, só quer o pão que Jesus dá. Não está interessado em viver segundo a vontade de Deus. Está interessado no que Ele dá. Está interessado no pão. Sabe como é o nome disso? Ser multidão. A Bíblia fala, os evangelhos vão relatar que várias vezes Jesus caminhava, ao redor dele haviam os discípulos, e ao redor dos discípulos havia o quê? A multidão. E a multidão não estava interessada em ser discípulo, ela estava interessada em ter o que Jesus entregava ali. Os milagres, ela estava interessada nisso. Ela não queria, quando Jesus apertava o discurso, foi o que eu falei no início, quando Jesus apertava o discurso, o que essa multidão fazia? Espirrava fora, vazava. Multidão não queria saber. Lembra aquele versículo? João 6,60 ainda, no capítulo 6. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra, quem consegue ouvi-la? As próprias pessoas que eram discípulos, né, os discípulos também se transformavam em multidão, se afastaram. Não, muito duro o discurso desse cara. E hoje ainda é assim, infelizmente. Infelizmente. Quando muitas vezes a gente fala, algumas coisas fala, cara, não é assim que você trata a sua mulher. Meu, você está sendo orgulhoso. O que a gente faz? Não, tá errado. Fica 2 meses sem vir para a igreja. Não vou no GC também. Não vou no GC. Cara, se eu for ver assim, cada vez que eu fui confrontado neste lugar, e eu tivesse ido embora, a Thalissa relatou semana passada. A Thalissa, vocês lembram disso? A Thalissa falou? Semana passada, eu fui um desses caras que ao ser confrontado, ao buscar o meu bel prazer, ao buscar aquilo que me alimentava, o que eu fiz? Vazei daqui. Não olhava nem na cara do Marcinho. O Marcinho também não olhava para mim. Brincadeira. Sério, é verdade. Eu falei, eu não piso mais nessa igreja. O Marcinho é zoado, corintiano. Hã? Olha onde Deus me trouxe de volta. Olha onde Deus me trouxe de volta. Deus é maravilhoso, né? Mas eu fui muito confrontado neste lugar. Muitos aqui foram muito confrontados neste lugar. Eu já ouvi uma vez assim, ó, Welton, você não é sacerdote. Cara, aquilo eu falei assim, eu lembro que eu saí dessa mesa e falaram assim, Welton, você não é sacerdote. Você perdeu o sacerdócio da sua casa. Eu lembro que eu saí assim, era uma mistura de raiva, mas não raiva com a pessoa, raiva comigo mesmo. Eu falei, meu Deus, era uma palavra que eu nunca imaginei ouvir. E eu ouvi isso e eu falei assim, meu Deus. Eu lembro que eu cheguei para a Rafaela e falei assim, ou a gente muda ou a gente muda. Ou a gente muda ou tudo que a gente está fazendo não vale de nada. A gente está fingindo algo. Ou a gente muda ou a gente, sei lá. Jesus leva, porque não dá para continuar desse jeito mais. Mas foi um confronto extremamente terrível, mas que trouxe minha casa para um outro nível em Jesus. Imagina se eu não tivesse gostado. Eu estaria ali no estacionamento assim, ó, arrancando adesivo. É assim que muitos fazem. É assim que muitos fazem. Quando a gente dá uma apertadinha, e lembra, não é uma apertadinha pautada nas nossas convicções, é uma apertadinha que a gente faz pautada na Bíblia, sempre. Todo confronto procede das Escrituras. Nunca você vai ouvir um acho que você tem que fazer isso. A gente sempre vai confrontar dizendo o que as Escrituras falam.
Cara, você não está sendo sacerdote, porque a Bíblia pede para você ser sacerdote. Cara, você não está fazendo isso, porque a Bíblia pede para você fazer isso. Nunca vai ser pautado nas nossas convicções. Vai sempre ser pautada no que Jesus quer. Lembra que eu falei? Nós não construímos discípulos para nós mesmos, nós construímos discípulos para Jesus. Se você um dia sair daqui, cara, que você continue sendo discípulo de Jesus. É isso que importa para nós, que sejamos parecidos com Jesus. Não carreguemos apenas uma placa de igreja, mas carregamos o nome de Cristo lá fora. É o nome de Cristo que precisa ser falado lá fora, não é nome de igreja. Igreja igual a nossa, tem um monte, graças a Deus, eu quero que tenham mais. Mas precisamos que o nome de Cristo seja propagado, não o nome do Marcinho, não o nome da Thali, é o nome de Cristo. Eu não quero que vocês estejam aqui porque vocês querem se parecer com o Marcinho. Deus me livre. Né? Eu já tenho meu irmão que se parece comigo, meu irmão gêmeo, né? Mas que vocês pareçam com Jesus. É sobre Jesus. Tudo que a gente faz aqui é sobre Jesus. Não é sobre nós, não é sobre poema, é sobre Jesus. E muitas vezes a gente vai precisar confrontar, sabe? Eu gosto muito, tinha um programa na TV que era Desafio sobre Fogo. Quem aqui já assistiu esse programa? Que eram os caras de forja, né? Eu pegava mal bem com aquele programa, os caras, era um monte de forja. E eu gostei muito, fui estudar sobre forja e tal. E o processo de forja, ele é muito engraçado, né? Muito engraçado, é muito curioso. Você coloca o metal a uma alta temperatura, a um calor muito forte, sendo soprado, comburente, mandando calor ali, soprando oxigênio, e aquele calor, ele esquenta o metal fica incandescente. Aquela temperatura elevada no metal, o que acontece? Ele quebra todas as propriedades mecânicas, físicas do metal. É dolorido para o metal, aquele aquecimento, quebrar todas as propriedades. E aí depois ele soca lá com o martelo lá o metal até chegar na forma correta, e depois ele pega e resfria no óleo refrigerante ali, e há um resfriamento brusco que também quebra mais ainda toda a propriedade física, química do metal, mecânica do metal. Só que aquilo é dolorido para o metal. Muitos, o que acontece? Muitos rompem, né? Você via lá naquele programa lá, muitos rachando, muitos rompiam, muitos metais não aguentavam esse processo. E os que aguentavam, como que eles se tornavam? Mais fortes. Mais fortes, eles ficavam fortes. O cara vinha e com uma espada o cara conseguia quebrar um tronco de uma árvore, porque o metal ficava forte depois dessa forja. Muitas vezes a mesa, o discipulado, esse lugar vai ser difícil, vai ser dolorido, vai doer por dentro, vai te quebrar, mas aquilo vai te deixar muito mais forte, muito mais resistente. Você vai aguentar, você vai suportar muito mais coisas. Então a mesa é isso, o discipulado é isso, é esse lugar que muitas vezes vai ser dolorido. Mas o que eu peço para vocês é: não fujam deste lugar. Permaneçam, o discípulo permanece. O discípulo, ele não foge, o discípulo, ele permanece. A multidão, ela só queria pão. Era só pão que importava para a multidão. Era a única coisa que ela queria. Os discípulos não, os discípulos queriam a presença de Jesus. Hoje o discípulo, ele quer a presença, ele busca a presença, ele vai atrás dessa presença. O Will cantou aqui hoje de manhã, né? Foi de manhã que você cantou, né? Se ela está lá, eu vou para lá. Se ela está aqui. O discípulo busca a presença de Jesus. O discípulo quer esse lugar. A multidão corre apenas atrás de milagre. Os discípulos correm atrás do caráter de Jesus. A multidão, ela vai querer só pão, milagre, milagre, milagre. Os discípulos não, eu quero me parecer com Jesus. Mestre, me ensina. Mestre, me ensina. O discípulo, ele quer se parecer, o caráter dele precisa ser igual de Jesus. Ele é um embaixador de Cristo aqui na terra. A multidão se escandaliza com a verdade. Quando Jesus apertava o discurso, a multidão espirrava fora. Os discípulos, eles permaneciam na verdade. Mesmo quando era dura a verdade. Pedro ouviu de Jesus: aparta-te de mim, Satanás. Aparta-te de mim. Mas ele permaneceu. Muitas vezes nós, como os discípulos, vamos errar. Não é que você se tornou discípulo, você tem aprendido com Jesus, você tem sido discipulado, que você não vai mais errar na vida. Você vai continuar errando. Pedro errou. Pedro negou Jesus 3 vezes.
Ele negou Jesus 3 vezes. Pô, Pedro era o cara. Tu és pedra. Ele era o líder dos discípulos ali, era o cara que estava à frente de tudo. Mesmo assim, ele não foi privado de errar. Ele errou, ele negou Jesus 3 vezes. Mas o que acontece? Quando ele voltou a fazer o que não era para ele voltar a fazer, ele estava lá no barquinho, João 21, né? Ele no barquinho, sentadinho, pescando lá de cuequinha. Quando Jesus fala assim, ó, ô Pedrão, joga a rede para lá. Pedro olha e fala assim, opa, já vi essa história antes. O que Pedro faz? Veste a capa e pula no mar. Ele nem esperou o barquinho voltar para a beira do mar, porque ele persegue a presença de Jesus, ele persegue esse lugar de reconciliação. Não é um erro que vai afastar ele, ele vai querer buscar, e Jesus faz o quê? Traz ele para perto de novo, reconcilia com ele, fala, Pedro, tu me amas. João 21 é muito louco, porque mostra isso. Os discípulos vão errar, eles vão errar, mas Jesus, ele traz para perto novamente. E você não se importa, você salta no mar, você está lá de cuequinha, você veste a capa e vai e pula. É isso ser discípulo. Ser discípulo é isso. Discípulo grita Hosana nas alturas. Discípulo, ele grita Hosana, né? Rei de reis, Hosana. No domingo, multidão grita, crucificam na sexta. A multidão, ela gritou, crucifica Jesus. Mesmo eles, muitos ali tendo experimentado sinais, tendo experimentado milagres, mesmo assim eles gritaram, crucifica-o. Discípulo grita Hosana. Discípulo grita, santo, santo, santo. Todas as vezes que a gente deixa desse lugar de ser discípulo para se tornar uma multidão, nós nos tornamos de novo agentes de pregar Jesus na cruz. Nós estamos pregando novamente Jesus na cruz. Discípulo, ele grita Hosana. Discípulo, ele adora, ele entende que ele precisa, a vida dele precisa chegar até Deus como um sacrifício, com aroma agradável. Ele precisa viver em constante adoração a Jesus. Discípulo é isso. Multidão, se Jesus não faz o que você quer, multidão está crucificando Jesus de novo. Eu vou embora dessa igreja. Eu vou embora, Jesus não me deu o que eu queria. Muito dura a palavra dessa igreja. Desculpa, você está crucificando Jesus de novo. Toda vez que você foge desse lugar, você está crucificando Jesus. Quando eu falo que os discípulos, eles perseguem Jesus, quem é discípulo persegue Jesus, é porque eles entenderam o valor lá do tesouro que encontraram. O discípulo entende e compreende o ato que foi feito na cruz. Quando a gente olha para a cruz, a gente entende o discípulo, o que ele faz? Ele vive por aquilo. Tem uma frase que Charles Spurgeon falou, aquele sermão dele, O Escândalo da Cruz. Alguém já viu? Aquele sermão, O Escândalo da Cruz, de Spurgeon. Mano, é muito bom isso aí, vocês deviam... lição de casa. Ele fala assim, o homem que viu Cristo crucificado jamais será o mesmo. Ou foge horrorizado, ou se prostra adorando. Cara, não tem como se emocionar quando a gente entende o que Jesus fez naquela cruz. Se você olha para a cruz e não se sente no dever de prostrar adorando Jesus, você não se torna... Você não é um discípulo, você é uma multidão, você só ficou horrorizado. O filme do Mel Gibson, o que ele fez? O mundo inteiro viu aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. O mundo inteiro viu aquele filme, o mundo inteiro ficou horrorizado apenas com o que viu. Só ficaram horrorizados, não houve transformação. E quando a gente entende tudo aquilo que Jesus fez naquela cruz, cada gota de sangue derramado lá, o propósito de cada gota de sangue, quando a gente entende as feridas que foram feitas nele, quando a gente entende isso, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras nós fomos sarados. Cara, é impossível você falar, eu vou viver a mesma vida de antes. Eu vou viver a mesma vida, cara. Eu vou continuar fazendo o que eu fazia.
Não adianta, por mais que a gente tente a vida toda, por mais que você venha na igreja, você participe de GC, você seja um discípulo, você busque todo dia se parecer com Cristo. Posso te falar uma coisa? Ainda não é o suficiente para retribuir o que Jesus fez por você na cruz. Nunca vai ser o suficiente. Jamais. E isso não me deixa falar assim, então eu vou parar de fazer isso. Jamais. Isso me leva todos os dias a falar assim: Senhor, aquilo que o Senhor fez, aquele ato, aquele favor do Senhor, precisa ser algo que... a minha vida precisa ser algo que faça aquilo pelo menos valer a pena um pouco. Só vim para a igreja adorar o Senhor aqui, ainda é pouco. Ainda é pouco. A minha vida precisa ser direcionada a isso. Eu fazer aquele escândalo da cruz fazer valer a pena. Não se romantiza a cruz, gente. Não se romantiza a cruz. A cruz foi triste. Para que a gente pudesse estar aqui hoje, teve uma cruz. E é essa mesma cruz que Jesus fala hoje: carregue, tome para você essa cruz. E a gente quer viver o evangelho do hype. Tá bonito hoje falar que é cristão. Você vê no Instagram, vê por aí, tá bonito hoje falar que é cristão. Hoje em dia não se fala nem mais evangélico, né? Não sei, eu sou cristão. Hoje é do hype. Mas não há transformação de vida. Desculpa, mas não há transformação de vida. Não é fazer parte do hype. Gente, não é. É você entender que a sua vida é um sacrifício. Você vende tudo. Você abre mão de tudo. Tudo não faz mais valor nenhum. É Jesus que vai estar na sua vida agora. É Ele que tem que ter valor. É Ele que precisa. Tudo que eu faço precisa valer a pena. Não importa. Tudo que eu faço precisa valer a pena. Porque é Ele que eu escolhi. É Ele que eu escolhi. Não há mais ninguém. É Ele. É muito bonito a gente cantar que eu entrego tudo, que eu vendo tudo, que tudo é teu, que Ele cresça e eu diminua. Mas isso lá fora é verdade? Dura palavra, né? Eu tenho falado hoje, né? Quem consegue ouvi-la? Sabe qual é a diferença? Fique em pé, por favor. Pra gente encerrar. Tiraram o relógio lá de trás e eu fico perdido no tempo, agora que eu vi o horário. Sabe que essa semana eu tava lendo a Bíblia, tava refletindo. Essa passagem já vem feito parte da minha vida desde o dia que a Rafaela fez aquele confronto comigo. Desde o dia que ela falou que eu era orgulhoso, eu já vinha caminhando sobre isso. E a Thalissa veio, o Marcinho veio, falou, e eu comecei a olhar para dentro de mim e falar assim, meu Deus, será que tudo que eu faço é uma mentira? Para minha esposa falar um negócio desse? Será que tudo que eu faço é uma mentira? Eu compartilhei na Zadok dos pastores, falei, parece que eu estou fingindo algo. Eu estou abrindo meu coração aqui para vocês. Eu preciso ser discípulo. Será que eu estou entregando a minha vida para Jesus? Será que as pessoas estão vendo? E eu comecei a discorrer sobre a Bíblia, comecei a entender essas passagens. Se você olhar a Bíblia toda, vai falar os evangelhos, o Novo Testamento vai falar sobre ser discípulo, sobre discípulos. Vai falar, tem bastante. Eu falei só um pouco aqui para vocês. Mas uma passagem me chamou a atenção. Uma passagem eu olhei assim, eu falei, Jesus, por que o Senhor colocou isso na Bíblia? Por que tem isso na Bíblia, meu? E é engraçado que é uma narrativa. Eu falei assim, mas por que tem isso na Bíblia? Agora eu estou caminhando sobre isso. E eu olhei e eu até falei para a Rafaela, amor, dá uma olhada nesse versículo aqui. Da Rafaela, nossa, forte, poderoso. E é Atos 4:13. Fala assim, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eram homens comuns. Comuns. Tem pessoa comum aqui? Eram homens comuns, sem instrução. Cara, eu sou apaixonado por Atos 4, mas agora eu estou apaixonado pelo versículo 13. O versículo 13 fala, homens comuns e sem instrução. Algumas versões vão falar incultos, sem cultura nenhuma.
homens normais. Mas quando olharam para eles, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eu falei, meu Deus, será que estão olhando para mim, um homem comum, e estão ficando admirados porque estão vendo que eu estou com Jesus? Eu sou um homem que acorda todo dia, vou trabalhar. Eu estou todo dia, né, Cadu? Acorda todo dia, né, Mateusão? Acorda todo dia, vai trabalhar, um homem comum, né, Fabi? Somos pessoas comuns, nada, né, Cabral? Nada diferente de nós, trabalhador brasileiro. Cara, mas as pessoas estão olhando para nós e estão falando, cara, estou admirado. Só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus na sua vida. Não há outro motivo. Aqui Pedro e João, eles estavam se apresentando ao Sinédrio. Eles estavam sendo interrogados porque eles haviam curado um paralítico lá na porta do templo lá, e aí eles estavam sendo interrogados. As pessoas que estavam interrogando ele ficaram admiradas. Eles estavam numa situação totalmente adversa. Eles estavam para ser presos. Estavam sendo interrogados. E aí, falam, ficaram admirados. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Independente da adversidade, as pessoas estão vendo que você está com Jesus. A adversidade que você está vivendo, as pessoas estão vendo que você está com Jesus. Que você se parece com Ele. Que no seu dia a dia você acorda, vai fazer suas tarefas e as pessoas, você chega no teu trabalho, pega o trem, faz isso, faz aquilo. As pessoas olham para você e falam assim, mano, é Jesus. Só pode ser Jesus na vida desses cara. Olha tudo que ele está vivendo. Mas olha como que ele está. Olha como ele se comporta. Olha a autoridade. Olha a coragem desse cara. Só pode ser Jesus, mano. Não tem outra explicação. Só pode ser Jesus na sua vida, Ronaldo. Cara, Lucas, só pode ser Jesus, mano. Meu, é Jesus na nossa vida. As pessoas estão admiradas porque olham pra gente e falam, é Jesus na sua vida, cara. Passar por tudo que você está passando e você ter essa coragem. É Jesus. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Ore para Deus e fala assim, Senhor, o que está me distraindo? O que está me tirando do sentido que é ser parecido com o Senhor? O que está me tirando do foco? O que está tapando a minha visão para enxergar, Senhor? Para te enxergar. Espírito Santo, venha sobre mim e revela novamente quem é o Cristo. É só o Espírito Santo que vai revelar. Nós só reconhecemos quem é o Cristo porque o Espírito Santo nos revela. Então fala, Espírito Santo, se há algo hoje que está me distraindo, revela novamente o Cristo na minha vida. Revela novamente o escândalo da cruz, para que a minha vida caminhe em sentido a graça, caminhe em sentido a sua vontade, caminhe em sentido o seu propósito. Pede para Deus, fala, Espírito Santo, por favor, sonda meu coração, revela novamente o Cristo na minha vida. Jesus, eu te peço agora, Senhor, vem sobre a sua igreja. Se você hoje entrou neste lugar distraído, você não sabe, você está deixando de lado muitas coisas, você não está se tornando um discípulo, ou você está tentando e não consegue, eu convido você a vir aqui na frente. Vem aqui na frente, a gente vai orar por você, a gente vai transferir algo para você. Vem aqui na frente, vamos orar por você. Se você hoje falar assim, eu estou distraído, eu não estou conseguindo ser um discípulo, eu não estou entendendo o custo que eu preciso tomar, vem aqui na frente, vem aqui, a gente vai orar por você. Fala, Senhor, me ajuda, eu quero fazer parte desse lugar, eu quero fazer parte dessa mesa do Senhor. Eu quero que o Senhor me mostre aquilo que eu preciso renunciar, para que eu possa viver os seus propósitos. Vem, Jesus, vem, Senhor, vem sobre nós, Pai. Vem, Senhor, revelando novamente quem Tu és, Jesus. Vem revelando novamente quem Tu és, Pai.
Jesus, eu te peço, Pai, na autoridade do seu nome, Pai, na autoridade que há no seu nome, Jesus, vem novamente, Espírito Santo, vem sobre nós, Pai. Traga, Senhor, uma iluminação, Pai. Ilumina nossos olhares, Pai, para ver a Tua presença, Senhor, para Te reconhecer, Jesus, para Te enxergar, Jesus, para entender tudo que eu preciso renunciar, Pai. Se há alguém aqui hoje, Pai, que precisa renunciar, Senhor, abra os olhos, Senhor, traga discernimento sobre essas pessoas, Senhor. Traga um renovo, Senhor. Traga uma metanoia, Pai. Transforme essas mentes, Pai. Transforme de novo os olhares, calibre os olhares para Te enxergar, Senhor, para que sejamos discípulos Seus, Senhor. Se há algo que nos distrai, Senhor, traga de novo, Senhor, essa calibração, Senhor. Se há algo que, meu Deus, tem superado a Tua voz sobre nossas vidas, Senhor, silencie, Pai, no nome de Jesus, Pai. Nós queremos a Tua presença, Jesus. É a Sua presença que nos interessa, Pai. Não há mais nada que nos interessa senão a Tua presença, Jesus. Não há mais nada que nós desejamos senão a Tua presença, Pai, todos os dias de nossas vidas. Não somente neste lugar, Senhor, não somente nesse culto, mas em todo momento nós precisamos de Ti, Jesus. Não nos deixe, Senhor, não nos deixe andar uma vida, Pai, caminhar sem a Tua presença em nossas vidas, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos ser parecidos contigo. Espírito Santo de Deus, nos convence, Pai, do pecado, da justiça, do juízo. Restaura nossos corações, restaura esses vasos, Pai, para que possamos carregar novamente esse tesouro. Restaura esses vasos para que novamente, Pai, esse tesouro, meu Deus, venha transbordar sobre a vida de cada um, venha transbordar o ser de cada um, e que pessoas ao redor sejam tocadas pelo tesouro que essas pessoas carregam, que pessoas possam ficar admiradas, porque nós carregamos um tesouro poderoso, que é a presença do Senhor em nossa vida. Restaura, Senhor, o vaso, para que sejamos, Senhor, transformados, Senhor, a partir do Teu Espírito, e possamos caminhar segundo a Tua vontade, possamos caminhar sendo discípulos, que nenhum pão, Senhor, que não venha do céu possa nos atrair, Senhor. Que nenhum alimento que não seja o Senhor, a Tua palavra, possa nos sustentar, mas que a Tua palavra seja o nosso alimento principal, o nosso alimento verdadeiro, o nosso alimento que sustenta. Que a Sua água, Senhor, seja derramada em nós, Pai, que possamos beber e nunca mais ter sede dessa água, Senhor. Que nenhuma água, Pai, que não pertence, Pai, nenhuma água que jorre do trono do Senhor, Pai, substitua a água que jorra de lá, Pai. Vem sobre nós, Espírito Santo, nos traga, Senhor, essa revelação, Senhor, da cruz, Pai. Que possamos entender a obra da graça, Pai. Que a graça não seja algo supérfluo na nossa vida. Que a graça não seja apenas uma história que contaram para nós, Jesus. Que a cruz não seja apenas uma historinha. Que a cruz não seja algo supérfluo. Que a cruz não seja algo sem relevância, Pai, mas que a cruz, meu Deus, seja, meu Deus, o que nos motiva, Pai. Obrigado por esse sacrifício, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse sacrifício, Pai. Obrigado porque o Senhor nos comprou através desse sacrifício, e hoje nós temos vida em Ti, Senhor. Hoje nós temos vida pelo Seu sacrifício, Jesus. Hoje temos liberdade, Senhor, através do Seu sacrifício. Hoje podemos estar aqui porque o Senhor um dia se sacrificou. Hoje estamos aqui, Pai, tendo a certeza, Senhor, da vida eterna, Pai, porque o Senhor nos comprou, o Senhor nos resgatou da morte, Pai, e nos trouxe para a vida eterna, Pai. E é isso que nós precisamos, Senhor, viver em função disso, caminhar sentindo este lugar, Senhor. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo, revelando isso em nós, Pai, no nome de Jesus.